Para você, você acredita que Jesus ressuscitou? Não, né? Mas de Você acredita modo que ele existiu nenhum. como pessoa? Não. Ah, nem existiu. Não. Eu, particularmente... Jesus é uma criação. É uma criação, totalmente é um pano de retalho, tá? Agora sim. Que vai juntando, exatamente, né? Vai vários, juntando um daqui, ó, tem um ali, tem vários Cristos, é uma mistura de Moisés, é uma mistura de Elias, é uma mistura de Eliseu, é uma mistura de Jeremias. Essa galera existiu para você? Não, Não existiu. Todos eles. Olha, o que eu tô falando para você, cara, é uma coisa que, se as pessoas entendessem o que diabo é a construção histórica da Bíblia, sabe? Como foi construído, como esses arquétipos foram desenvolvidos, como esses líderes foram levantados lá atrás para um povo do futuro, para dar força a essas pessoas, sabe? Inventaram Moisés. O Jason, tá na hora da gente fazer a nossa própria Bíblia pro futuro, hein? Tô falando para você, cara. Tá na hora. Eu sempre falo isso, que eu vou fazer um livro, vai chamar o Evangelho Segundo Eu. Segundo eu. Porque... Gente, o que eu capítulo 3, versículo 12. O que existe, o que existe hoje em dia, por exemplo, as pessoas falam, não, porque naquela época... Gente, aquela época passou. Eu não vivo naquela época. Eu tenho 39 anos. Há 40 anos atrás eu não sei o que acontece. Exatamente. Então eu não tenho como falar nem do pessoal dos anos 60. Tenho como viver o que existe agora. Então, para você, Jesus nem existiu. Também é uma figura mitológica. Totalmente. Por exemplo, se você pega, quando as pessoas falam assim, vamos falar da ressurreição de Jesus. Tá. A ressurreição de Jesus é uma coisa isolada. Aconteceu. Algumas pessoas acreditam que ele ressuscitou. Vamos falar de uma ressurreição maior do que isso. Algo que as pessoas não poderia não ver. É a ressurreição coletiva de um cemitério. Quando Jesus morreu às 3 horas da tarde, de uma sexta-feira, aquela coisa toda. Então, quando ele falou, está consumado, o véu do templo se rasgou de cima para baixo. E o que aconteceu? Os túmulos se abriram. E aquelas pessoas saíram andando em Jerusalém, cumprimentando a uns e a outros. Eu sabia que um dia alguém ia falar isso, que eu ouvi isso uma vez, Jason. Eu falei, cara, eu ouvi isso de que quando Jesus morre... outros ressuscitam. Então, aconteceu. Capítulo 28, versículo 54 a 56 de Mateus. O que ocorre? Isso é histórico? Não. Prefeitos da época. Eu nem cheguei na ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é uma fichinha. Isso é quando ele morre. Então, ele morre, se rasga o véu. Exato. E os túmulos imediatamente se abrem. Gente, isso é muito terror. É apocalipse zumbi. E os mortos saem dos sepulcros, se arrebentando tudo, quebrando tudo, botando a mão para cima, para os lados. Mas eles saem como pessoas comuns. Comuns. E eles, cumprimentando a galera. Boa tarde, Dona Maria. As pessoas reconheceram. Meu Deus. E eles andaram em Jerusalém e foram para suas casas. Voltaram. Andaram. Voltei. Mas não morreu? Pessoas de antiguidade, que já ouviram falar, retrato falado, alguma coisa assim. E essas pessoas voltaram à vida. Aí eu pergunto, existe alguma prova de que isso aconteceu? Histórica, arqueológica disso? Nenhuma, meus amigos. Nenhuma. Então, se não há, aí eu pego agora, se não existe uma única comprovação histórica disso, imagina para a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus é uma fichinha. Foi um cara que supostamente ressuscitou. Voltou da morte. Voltou da morte. E isso diante dos seus discípulos, porque somente os seus discípulos viram. Ninguém mais viu. Certo? A não ser 500 pessoas que eles dizem também que viu. 500? 500 pessoas que eles dizem que viram. Apesar que ninguém falou nada. Mas essa ressurreição em massa é que eu uso como argumento contra a ressurreição de Jesus. Porque veja bem. Se as pessoas dizem assim, a formiga passou na sala. Possivelmente eu não vi a formiga passando. Mas diz, uma manada de elefantes passou na minha sala, eu não vi. Não tem como. Como assim? Como é que mortos ressuscitam em peso e Pilatos não fala nada? Os saduceus não disseram uma única palavra, não escreveram nada. Os essênios nada escreveram sobre.
os poetas, os fariseus da época, não escreveram absolutamente Ninguém nada. Viu. Fizeram vista grossa. Normal. E ressuscitou, foi imundo, safado. Tá se achando, hein? Ninguém viu. Não vou escrever sobre isso, não é importante. O governador, o imperador, filósofos, teólogos de outras religiões, andarilhos, pessoas que sabiam ler e escrever, escribas da época. Ninguém, uma única folha de guardanapo para dizer eu vi os mortos e eu concordo com a Bíblia. Ninguém. Então, peraí, se ninguém viu isso, como é que eu vou acreditar na de Jesus? Vocês não viram o elefante passando, mas acreditam que a formiga passou por aqui. Não tem condições, cara. Isso é mentiroso. A ressurreição de Jesus é uma mentira. Esse Jesus não ressuscitou. E eu preciso ser enfático nisso, para que as pessoas possam entender que eu sou contundente quanto a isso. Não que eu sou o dono da verdade. E então, claro, né? Se ele não ressuscitou, é vã a vossa fé. O fato de subir aos céus, então... muito menos, né, querido? Porque, por exemplo, na religião católica, a gente tem outros dogmas fora esse. Por exemplo, Maria, mãe de Jesus, também teria sido assunta ao céu, levada aos céus, igual... Colocaram uma mulher, porque estava tão cansado de só homem. Então... Para ganhar a religião das mulheres, né? A devoção das mulheres, aí criou uma mulher agora que é mãe de Deus. Agora veja, Deus que é o dono do universo, macho que estava solitário, a Igreja Católica disse assim, não, coitado, não fica assim não, Deus. Bichinho, coitado, eu vou lhe dar a mãe, viu? E criou Maria como mãe. Então, mas se Maria é a mãe, quem é a Deus é ela, não é? Olha aí, tá vendo aí? Não é? Eu sempre falei isso, eu falei, gente, mas... Claro, há várias incongruências, há várias coisas que a gente não explica. Mas, tipo... A minha deusa, o meu Deus, é a minha mãe e meu pai. Porque foram eles que me fizeram. Pois é. Se tem alguém que pariu Jesus, é Maria, ela é a deusa do cara. E tem a questão, como é que a mulher pode ser mãe de Deus e quem é o pai dele? É um misto. Quer dizer, o cara, olha a onda. O Deus que vai lá cria Maria. Ele é pai dela. Daqui a pouco ele diz, não, eu vou transar com ela. Aí engravida essa mulher. Aí depois diz, eita, agora eu sou marido dela, é? Mas você é filho dela agora. Você tá entendendo agora? É uma teia. Cara, não tem condição de uma coisa dessa. Não transa, ele coloca. Sim, por favor, né? Cara, é evidente que essa relação de Deus e Maria, um Deus com um humano, é uma réplica grega. É uma réplica. Deuses, né? É uma réplica egípcia. Acho que Mitra, né? Não, tantos deuses. Zeus, por exemplo. Zeus vinha pra cá furar com as humanas. Então, quer dizer, poxa, se você não entender isso como um mito, você vai entender isso como o quê, cara? Você tem uma cabeça de quê? Não é possível coisa dessa. Não é possível que a pessoa que estudou mais do que a 4ª série do ensino fundamental, certo? Tenha uma crença dessa. Aí, Jason, mas quando caiu a ficha na minha cabeça dessas coisas... É porque, assim, a gente sempre aprende a não contestar, né? Não contesta. Esse é o primeiro ensinamento. Não contesta. Isso aconteceu. A primeira coisa foi sobre Maria engravidar virgem sem ter contato sexual com nenhum homem. Casada com José, né? Aí eu falei assim, peraí, vamos ver. Então, Deus tem o poder de colocar um filho em outra mulher. Se isso fosse real, não fosse uma mitologia... Era para ter outros casos depois acontecendo, de outras mulheres engravidando sem um homem, entendeu? Sim. E não teve, ela foi a única. Não, assim, porque ela é agraciada, tá. Mas falei, puta, mas isso não entra na minha cabeça. Mas o pastor, por exemplo, que vê a filha dele de 14 anos engravidando, dizendo que engravidou de um anjo, pergunta se ele acredita. Pai, eu tô grávida, mas foi um anjo, pai, que apareceu, sabe? E Maria um anjo, tinha essa idade, né? Um anjo com 1,90 m, sabe? Num carnaval de Salvador. Aquele anjo me pegou assim, pai, sabe? Eu, sentia tal e a mãe se grávida. Mas foi um anjo que apareceu. Pergunta se o pai que é pastor e acredita em Maria e acredita em Jesus, no nascimento virginal dele, se acredita nisso. Acredita não, meu irmão. Isso é mitologia. É mitologia. Isso é lenda urbana. Pura. A loira do banheiro, certo? Se tivesse na Bíblia, estaríamos glorificando, dando glória a Jesus. Olha, glorificado e exaltado seja a loira do banheiro, porque ela na sua bebê, e ela quer te salvar, porque ela vai aparecer para você, babá. Desse jeito, cara. Jason, eu sempre falo isso. Mas é lenda porque não está na Bíblia. Eu falo assim, ó.
O meu trabalho é mostrar tudo que é lenda, né? Então, por exemplo, no mesmo grau de quem acredita em duende, quem acredita em sereia, quem acredita na loira do banheiro, Deus está ali, Jesus está ali, está no mesmo grau. Ah, galera, não. Você não pode colocar eles no mesmo. Mas, gente, tudo é sobrenatural. Exatamente. É que você dá mais importância para o seu Deus. Um exemplo disso, com certeza você já ouviu isso, de que uma menina chegou um carro na frente lá, com alguns colegas, e a mãe falou, você vai pra onde, minha filha? História dos ovos. Pronto, exatamente isso aí. Aí a menina falou, minha filha, vai com Deus. Ela falou, só se ele for no porta-mala. Que não cabe aqui. Exatamente. E riram e tal. Aí o carro chegou lá na frente, se estragou tudo e só os ovos ficaram intactos. Pura mentira. Isso nunca aconteceu. É claro, mas foi uma lenda urbana, eu sempre soube. Tá entendendo agora? Isso nunca aconteceu. Mas os crentes adoram contar vantagens. Mas tem muita parábola na Bíblia que nunca aconteceu. A do filho pródigo, que é uma que eu gosto muito. E se você for a Israel hoje, os caras lá vão te levar na casa do filho pródigo. A galera. Maravilhoso. Jura? Vai. Você chega em Israel, os guias turísticos levam você pro túmulo de Jesus. Ele andou por aqui, ele passou aqui. Foi ali que ele falou com um cara que tinha uma padaria ali do lado. Ele ainda deu um tchau pro cara. Ali. E eu vou te levar agora na casa do filho pródigo. Desse jeito. Mas sabe que eu não condeno isso? Eu acho ótimo. Sabe o que eu acho ótimo? Porque eu falo assim, tá movimentando a economia? Então gasta dinheiro lá mesmo. Boa. O país está precisando, a galera tá precisando. É igual a galera que fala assim, eu ganhei dinheiro. Esses dias eu vi um corte da André Surak, ela tava num podcast, aí ela fala assim, eu não tinha dinheiro pra nada e tal. Quando eu comecei a vender meus conteúdos, eu ganhei dinheiro porque Deus me honrou. E todo mundo, dando risada. Aí eu falei, mas pra mim tá certo, porque ela realmente usa o que ela tem, ela não tá fazendo mal pra ninguém. Ela vai lá e mostra o dela. Então, se ela acredita que é Deus, ótimo. Então, é Deus pra ela. Então, você entendeu que é o Deus customizado? É um Deus customizado, com certeza. É aquele Deus que ele... Por exemplo, eu sempre falo assim, né? Um dos motivos de eu sair da igreja, o principal motivo é por eu ser gay. Eu não vou estar onde não me cabe. Não adianta, Mas se você não fosse gay... Então não sei, porque não existe essa possibilidade de eu não ser gay. Se existir reencarnação... Mas Marco Feliciano falou que tem cura gay. Olha, eu acredito que tem gente que é homossexual e que deixa de praticar. Eu acredito. Você quer deixar de praticar? Vai lá, fica sem praticar, sem fazer sexo. Eu acredito. Eu não acredito que existam ex-gays. Isso eu não acredito. Não acredito em cura gay, nada disso. Mas tem gente que fala. Tem um monte de pastor que fala. Tem pastor que fala que é ex-travesti, não tem? Tem pastor que fala que deixou de ser gay e agora casou com mulher. Entendeu? Eu sou lésbica. Você gosta de mulher? Não, sério. Eu gosto de mulher, entendeu? Então eu sou lésbica. Eu me identifica como lésbica. Me identifico como lésbica. Então, você entendeu? Assim, eu acredito que alguém pode deixar de... Tem um monte, tem vários que eu vejo. Eu não quero mais ser gay. Beleza, então para de transar. Mas que vai deixar de ter o desejo, não vai deixar. Não vai. Vai ter sempre. Então, cara, o que eu digo para as pessoas é naturalize as coisas, não espiritualize. Certo? Porque as coisas, elas estão em ordem natural. O Deus que inventaram, que está além do tempo, espaço, matéria, energia, som e luz, é uma invenção, é uma conjecturação. É um buraco que se existe em algumas explicações e coloca-se Deus ali, certo? Eu acho que o brasileiro deveria tomar exemplos de outras nações que abandonaram a religião. Suécia, Finlândia, prosperaram. Finlândia, Noruega, certo? A Dinamarca. São países que abandonaram a religião e hoje são os países mais felizes que tem, certo? Então, assim, não que eles sejam os únicos com exemplos disso. Nós poderíamos, né, ser uma nação, pelo menos com um pouco mais de criticidade